Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida e em seu coração. Com a graça do Senhor, nós chegamos mais uma vez para uma pré-aula da EBD e já estamos chegando na lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Lembrando que neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O texto áureo da lição de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3, e o versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E a verdade prática da nossa lição diz que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, os versículos 6 a 9, também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 3, e o capítulo 16, versículos 1 a 5, 9 e 10. A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos. O primeiro, Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. O segundo tópico fala de Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro e último tópico fala das características de um plantador de igrejas. Como você já conhece, a nossa pré-aula aqui segue sempre aquilo que a lição traz, mas trazendo uma abordagem diferente que pode ser útil para você preparar a sua aula. É fato que todos os homens precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso, as missões são urgentes. Por isso, a necessidade da obra missionária, que é levar o Evangelho de Cristo naqueles lugares ainda não alcançados pela palavra de Deus. Paulo tinha esta preocupação. Nós vemos em Romanos que ele fala que plantou igrejas em lugares onde Cristo ainda não fora anunciado. Então, a obra missionária consiste em levar o evangelho àqueles rincões, àquelas regiões que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. Nós, na igreja local, hoje temos também esta obrigação. É claro que nós que estamos nas áreas urbanas, nas cidades, às vezes não podemos estar nesses lugares longínquos, nestas áreas onde o evangelho ainda não chegou, mas nós podemos enviar os missionários, nós podemos preparar os obreiros que irão levar a palavra nessas regiões e podemos, acima de tudo, contribuir para o sustento da obra missionária e também orando por estes obreiros, porque eles vão em lugares de difíceis acesso, locais aonde a palavra de Deus ainda não foi disseminada. Esta é a obra missionária. É claro que temos também, dentro das áreas urbanas, a necessidade da evangelização. Mas nós sabemos que nas cidades é muito mais difícil você levar o evangelho, porque em cada esquina há uma igreja local. E isto, se por um lado é bom, né, porque a palavra está sendo anunciada, por outro lado também é muito difícil de você alcançar o pecador, porque as pessoas já ouviram falar de Cristo, já ouviram falar da palavra de Deus. Então, nas áreas urbanas, onde o evangelho já foi disseminado, é muito mais difícil você ganhar pessoas para o reino de Deus, você plantar igrejas, porque as pessoas já ouviram falar da Bíblia, já ouviram falar de Jesus,
Nesses lugares não é somente necessário falar, mas, acima de tudo, praticar o Evangelho, porque o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Se naqueles lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado, a palavra de Deus tem primazia, anunciar o nome de Cristo, a obra de Cristo, este é o essencial. Nas áreas urbanas não é bem assim. Você precisa anunciar o nome de Cristo, a obra de Cristo, mas as pessoas já ouviram. Então você precisa ganhar essas pessoas também, principalmente, melhor dizendo, com o testemunho, com a prática do Evangelho que está acima das palavras. Isso é muito importante. Onde o Evangelho chega, há necessidade de uma igreja local. Por isso que o apóstolo plantou igrejas por onde passou. Então, não é somente você falar, trazer a convicção de pecado, trazer a doutrina da salvação, fazer o apelo às pessoas aceitarem a Jesus, você orar por elas e pronto. Onde o Evangelho chega e as pessoas se rendem aos pés do Senhor, essas pessoas precisam congregar, precisam viver em unidade, precisam formar um corpo, porque todos nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo e juntos formamos o corpo de Cristo. E há a necessidade de igreja local. É claro que nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que há muitos, principalmente na internet, dizendo que não há necessidade de igreja local, que não precisa congregar, mas isto não é verdade. Nós vemos o exemplo claro na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, que há sim a necessidade de estarmos juntos, vivendo em unidade, congregando, cultuando ao Senhor juntos, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós formamos o corpo de Cristo. Por isso, onde ele chegava, onde Paulo chegava, levava o evangelho, as pessoas respondiam a este evangelho e ele já formava ali, preparava obreiros para tomar conta daquela igreja local. É preciso uma base missionária para nós levarmos o evangelho em lugares onde as pessoas ainda não ouviram. Há sim a necessidade de uma base missionária. E Antioquia deu todo o apoio e enviou missionários. Os obreiros, é claro, eles vão, lançam a semente, eles regam, preparam a terra, lançam a semente, regam, mas só Deus é que pode dar o crescimento. E isto é claro aqui no texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, quando ele diz que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, o lavrador, ele compara no versículo 9 a igreja como lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha só, o lavrador, ele ara a terra, ele limpa, ele prepara a terra, ele lança a semente, prepara todo o terreno, lança a semente, mas é só Deus que vai fazer a semente germinar. A nossa tarefa é esta, levar a palavra de Deus, levar a semente do Evangelho, mas é o Espírito Santo que traz o convencimento ao pecador e é só Deus que traz o crescimento que faz frutificar. A Antioquia, a cidade de Antioquia, tinha uma igreja e esta igreja era uma igreja livre. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas que estavam na igreja de Antioquia, elas não seriam aceitas na igreja de Jerusalém, onde tinha uma doutrina mais rigorosa, entre aspas, se eu posso falar dessa forma. O que isso quer dizer? Havia alguns da família de Herodes, havia alguns também da África, na igreja de Antioquia, havia delinquentes, ou melhor, ex-delinquentes, ex-assassino como Saulo. Então, essas pessoas não seriam bem aceitas na igreja de Jerusalém, que tinha todo um ritual, que tinha todo um protocolo, mas na igreja de Antioquia, essas pessoas eram aceitas e por isso
que reuniu tantos profetas, doutores na igreja de Antioquia. Era a igreja dos rejeitados. A igreja de Antioquia você vê aqui em Atos capítulo de número 13. Com isso nós vemos que a doutrina dos homens, e Paulo fala sobre isso lá aos Gálatas, que ele não levou a doutrina dos homens, mas a doutrina de Deus. E a gente viu ali em Atos 15, vai ver mais à frente, que no primeiro concílio houve esta divergência entre os irmãos, que muitos achavam que o evangelho teria que ser recebido junto com a lei mosaica. E nós entendemos ali a partir do primeiro concílio que não há esta necessidade, que o homem é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé, melhor dizendo, sem as obras da lei. Isso vai ficar bem claro também nos ensinos do apóstolo Paulo. Mas é assim mesmo, a doutrina dos homens fecha a porta, principalmente para os novos obreiros, mas Antioquia era uma igreja livre. A igreja de Antioquia enviou o seu melhor para as missões. O que quero dizer com isso? Há muitas igrejas hoje que envia aqueles irmãos que não têm condições, que não haverá espaço para ele na igreja local, então envia aquele irmão esforçado, não tem nenhuma capacidade, envia aquele irmãozinho lá para a obra missionária, né? Dá um salarinho lá, meio salário para ele fazer alguma coisa lá para não ficar sem nada. Não é desta forma. Nós vemos que a igreja de Antioquia enviou para as missões o seu melhor, enviou Barnabé e Saulo. Veja, utilizando-se aqui dos ensinos do reverendo Hernandes Dias Lopes, veja que não é Paulo e Barnabé, não é Saulo e Barnabé, e sim Barnabé e Saulo. Eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para esta obra. O que quero dizer com isto? É que Saulo não era o principal, ele era o segundo ali de Barnabé, e isto é bem claro na ordem que Lucas coloca no texto. Mas eles foram escolhidos pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, nós vemos ali os apóstolos lançando sortes, escolhendo Matias para ocupar o lugar de Judas, e esta escolha foi feita por sortes. Eles lançaram ali Urim e Tumim, veja isso na dispensação da graça, antes do derramamento do Espírito Santo, porém, né? Mas Barnabé e Saulo foram escolhidos pelo próprio Espírito Santo. Veja que o versículo 2, Atos 13, 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a escolha aqui é do Espírito Santo, e isto fica bem claro a partir do versículo 4 também. No terceiro tópico, nós temos ali as características de um plantador de igrejas. Aquele que se dispõe a ser um plantador de igreja precisa ter essas características, as mesmas características que havia no apóstolo Paulo, que havia nos demais que se colocaram para serem plantadores de igreja. A primeira característica é uma experiência, é a experiência do encontro com Cristo. Quem se dispõe a levar o evangelho precisa trazer consigo a experiência deste encontro. E nós vemos em Atos capítulo 26 que o apóstolo sempre destacava esta experiência, aquilo que aconteceu ali no caminho de Damasco. Atos 26, versículos 14, ele conta aquilo, repete aquilo que aconteceu no caminho de Damasco. E no versículo 19 ele diz: Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo seguia o seu chamado, seguia esta visão celestial, aquilo que ele encontrou no caminho de Damasco. A segunda característica daquele que se dispõe a ser um plantador de igrejas é que ele é provado, e às vezes provado no deserto. E quem leva-nos para o deserto
não é o diabo, não é o inimigo. Quem nos leva no deserto, muitas vezes, é o próprio Deus, é o Espírito. Quem levou Jesus para o deserto não foi o inimigo. Ele foi tentado pelo inimigo, mas a Bíblia é bem clara, Mateus capítulo 4, ao dizer que foi o Espírito de Deus, o transportou ao deserto. Então, às vezes, nós estamos no deserto e não é o inimigo que nos levou para lá. Às vezes, nós estamos no local de privação, de provação, mas é o próprio Senhor que nos leva ali para nós o conhecermos melhor. Oséias 2:14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Muitas vezes, Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração, porque Ele é um Deus de amor, Ele está apenas nos dando experiência, nos dando condições de sermos mais resilientes, mais resistentes nas provações da vida. Outra característica, a terceira característica do plantador de igrejas é que ele precisa ser firmado na palavra de Deus. Eu vejo isto no ensino do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, quando ele diz lá na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a seguir, ele diz: persistem em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo é que ele lesse, é que ele se apegasse à palavra de Deus, à doutrina. Então, a terceira característica do plantador de igrejas é que ele precisa estar firmado na palavra de Deus. A última característica que eu quero colocar aqui, a quarta, é que o plantador de igrejas precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu vejo isto aqui no ministério de Paulo, no capítulo 16 de Atos, que está aí na sua lição, nos versículos 9 e 10. Olha só, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ele tem uma visão e ele é sensível à voz do Espírito Santo. Ele tem plena convicção que não sonhou, que não teve um pesadelo, e sim uma visão de Deus, uma comunicação do Espírito Santo para que ele se dirigisse ao lugar correto. Ele pretendia ir para outro local, mas o Espírito Santo lhe dirige através desta visão. Então, o plantador de igrejas precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Será que eu e você também estamos preparados para sermos plantadores de igrejas? Será que, mesmo nas áreas urbanas, nas cidades, onde nem sempre o discurso, a pregação verbal é suficiente, será que nós estamos preparados para esse tempo, o tempo da internet, o tempo das grandes tecnologias? Será que nós estamos preparados para sermos plantadores de igrejas também nas grandes cidades? Fica aí esse questionamento. Se você pôde aprender algo durante esta pré-aula, compartilhe o nosso vídeo, espalhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais e que Deus em Cristo te abençoe mais e mais.